Essa semana tivemos outro problema envolvendo roubos de corpos no cemitério. Mais uma vez, a vítima foi uma criança recém-enterrada. Este é o 5º roubo em 2 anos. O policial Antônio estava encostado na parede de trás de sua mesa boquiaberto com a notícia. O ladrão escolhia suas vítimas de forma sem que houvesse uma única informação que as unisse, exceto que todas eram crianças. Seu estômago embrulhou de tal maneira que quase não conseguia segurar seu vômito. Ele precisava mostrar serviço e encontrar quem havia roubado o corpo de sua filha há 2 anos atrás. No caminho ao banheiro, recebeu uma ligação de sua esposa, que estava aflita sobre ele ainda não ter pego o ladrão. Ele ouviu tudo em silêncio e, depois de desligar o telefone, colocou para fora tudo que havia almoçado. A situação que estava vivendo era enlouquecedora até mesmo para um policial treinado como ele. Saindo do serviço, ele decidiu passar no cemitério para investigar o local do crime. Ao chegar em frente ao túmulo, ele pode admirar a foto do pequeno Nicholas. O menino era filho do médico da cidade e havia morrido porque há pouco tempo atrás fora vítima de um acidente de carro enquanto passeava com sua mãe, que também não sobreviveu. Ele devia ter seus 5 anos e era uma criança linda, digna de ter suas fotos em comerciais, pensou Antônio. O túmulo estava perfeito, exceto pelo mármore rachado e a terra fofa ao redor que mostrava que aquele terreno havia sido escavado há pouco tempo atrás. Então uma coisa veio à cabeça de Antônio: como alguém quebraria uma pedra mármore? O policial foi ao encontro do coveiro e fez uma dúzia de perguntas. Segundo ele, o ladrão escolheu a hora em que ele estava jantando em casa para fazer o roubo. Antônio, incrédulo com o relato, retrucou que aquela pedra era pesada e grossa demais para ser quebrada sem alardes e com tanta rapidez. Mas o coveiro disse que a pedra estava quebrada há alguns dias e que foi fruto de uma velha senhora que, ao passar por entre os túmulos, derrubou uma lápide sobre a pedra e que, apesar da pedra parecer com mármore, era de um material mais barato e menos sólido que uma lápide de concreto. Puro Antônio não engoliu muito a história, mas como era sua única testemunha, foi obrigado a acreditar na palavra do coveiro. Ele pediu o endereço da velha senhora, mas o coveiro desconversou e disse que não sabia de quem se tratava. A história estava cada vez mais enrolada, mas agora Antônio iria descobrir o que estava acontecendo, haja o que houvesse. O próximo enterro foi de uma criança, chamada Luna, uma garotinha de 6 anos que morreu devido a uma cirurgia mal feita em seu coração e, como sua família não tinha muito dinheiro, como a de Nicholas, sua cova era bem mais simples. Antônio avisou a esposa que ia viajar a serviço e, no trabalho, disse que viajaria com a esposa. Ele foi para a parte de trás do cemitério, que era um bosque sombrio e aterrador, mas nada disso o intimidou, pois ele precisava descobrir o que estava acontecendo com os corpos e quem era o ladrão. O coveiro saiu para jantar e Antônio ficou observando cada milímetro do cemitério. Foi quando sentiu uma picada em seu pescoço e, quando foi ver o que era, se deparou com um dardo tranquilizante. Ele apagou. Assim que acordou, estava acorrentado a uma pilastra em uma casinha simples. Havia uma lareira e um cadeirão com cera quente sendo derretida por igual. O corpo de Luna estava na mesa completamente aberto. Na parede, em prateleiras, estavam todos os corpos das crianças sumidas, incluindo o de Antonieta, sua filhinha. As lágrimas começaram a percorrer sua face quando viu seu doce anjinho, como se ainda estivesse viva. Nossa filha ficou linda assim, não é? Eu sempre a chamei de bonequinha. E agora, é isso que ela é. A voz de sua esposa ecoou atrás dele, e como sua boca estava amordaçada, ele não conseguiu falar nada. Eu nunca tive uma boneca adulta antes, mas seria um prazer começar com o homem que mais amei. Então Angela, a esposa de Antônio, matou o policial, tirou todos os seus órgãos, limpou-o de dentro para fora, banhou seu corpo em cera quente, colocou olhos de vidro.
Agora, a mulher poderia brincar com seu marido também? Angela havia encontrado aquela casa abandonada há muito tempo atrás e nela havia uma coleção de bonecas especiais e uma receita de como fazê-las. Quando Antonieta morreu, a pequena levou junto a sanidade de sua mãe. Na metade da década de 80, o meu pai comprou uma casa no município de Cotia, São Paulo, no bairro Granja Viana. Nós só usávamos a casa nos finais de semana. Era uma casa muito boa, com piscina e churrasqueira. E quem conhece a Granja Viana sabe que a vizinhança por lá é bem quieta e as ruas são desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo. Nós sempre íamos para lá, mas o tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira e para não ter que vender a casa, nós a alugamos. Depois de alguns anos, o meu pai deu uma volta por cima na crise que nós estávamos e então paramos de alugar a casa. Mas como fazia muito tempo que não íamos para lá, perdemos o costume e raramente íamos, e depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir. A casa ficou quase que abandonada. Depois de quase 5 anos com a casa no esquecimento, recebemos uma ligação de um policial da região pedindo para o meu pai comparecer na delegacia local, porque queriam falar com ele. O meu pai foi achando que ia ser alguma coisinha sobre a casa parecer abandonada ou coisa do tipo, mas quando ele voltou, estava branco feito a parede. Ele chegou na delegacia e mandaram ele falar com um cara que já foi despejando tudo nele. O cara falou que ele era detetive e que tinha conseguido o nosso telefone com um dos vizinhos e que tinha acontecido um crime na nossa casa. Coisa pesada mesmo. 4 caras raptaram uma garota de 20 anos, levaram para a nossa casa pensando que ela estava abandonada e fizeram de tudo com a garota. E no final mataram ela e enterram no quintal e pegaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. E o detetive falou que esse não era o primeiro crime que acontecia lá. Falou que esses 4 caras já haviam mantido 2 caras reféns de sequestro lá dentro e matado pelo menos mais 3 integrantes de uma gangue rival e enterraram lá. Eles procuraram e acharam a ossada dos 3 caras no nosso quintal também. Falou que ele não precisava se preocupar, que tinham revirado o quintal todo e não acharam mais ninguém, e que os 4 caras que estavam usando a nossa casa para isso tudo já haviam sido presos. O meu pai estava arrasado. Tinham invadido o nosso paraíso e transformado ele num inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, estava todo esburacado, a piscina estava completamente imunda. Um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Falou que a casa estava fedendo a urina, estava toda pichada por dentro. Ele falou que a casa estava irreconhecível. A gente resolveu que ia reformar a casa e depois colocá-la à venda. Depois de muita dor de cabeça e muito tempo, a casa ficou como era antes. Um quintal bonito, estava toda arrumada e limpa por dentro. A piscina estava em ordem de novo, tinha voltado a ser uma casa decente de novo. Aí bateu a pena e nós decidimos que não íamos mais vender a casa. Simplesmente iríamos esquecer o que tinha acontecido lá dentro no passado e transformar aquilo lá num lugar feliz de novo. Só que a nossa vida tinha mudado muito desde a época que sempre íamos para lá nos finais de semana e realmente não dava para ir sempre para lá. Como nós estávamos com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim deturpado de novo, estávamos pensando em alugar a casa mais uma vez. Mas agora eu já estava mais velho, já tinha o meu carro e estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. Os outros podiam ir lá sempre que quisessem e a casa não ficaria abandonada. No começo não foi fácil tentar convencer eles. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Foi depois de muita conversa e muita insistência que eles me deixaram morar lá. E lá fui eu feliz da vida para minha casa nova.
morar sozinho e ser independente. Claro que eu pensava em levar o pessoal da faculdade para lá, fazer festa o tempo todo. Achei que ia ser a maior farra. Mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei acostumando com a viagem diária para a faculdade e de lá para casa. Mas nem todos os meus amigos estavam dispostos a ir até lá. A casa era bem grande. Tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande, área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho lá naquela casa enorme e ficava deprimido constantemente. Depois de um tempo assim, os meus pais deixaram eu chamar alguns amigos da faculdade para morar comigo. Claro que logo eu consegui convencer 2 amigos e uma amiga a ir morar lá comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava bem, respeitávamos uns aos outros e tratávamos a garota que estava morando conosco feito nossa irmã. Com o tempo vieram as festas, já que agora tinha carro suficiente para levar e trazer quem quisesse ir. Numa dessas festas, um pessoal se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Só que era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém. Até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos caras que tinham pegado a menina e depois de fazer ela passar pelo inferno, mataram ela num dos quartos lá em cima. O pessoal ficou quieto porque realmente era algo pesado e realista, diferente do que estavam contando. Estava aquele silêncio todo quando alguém me perguntou se aquilo realmente era verdade, porque se fosse mentira, era uma piada de muito mau gosto. Eu jurei que era verdade, até que alguém gritou lá do fundo: "Vamos fazer a brincadeira do copo lá em cima nesse quarto e chamar o espírito da mulher então." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou e todos os pelos do meu corpo ficaram em pé. Só que o pessoal começou a gritar: vamos lá, e então lá fomos nós. Eu peguei um copo na cozinha e subi com o pessoal que estava na sala da TV, enquanto o resto do pessoal ficou lá embaixo na festa. Só uma coisa que eu não mencionei antes: este quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona lá dentro, mais nada. No dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos entraram nesse quarto, mas ninguém gostou dele, e eu também nunca gostei dele, mas eu sabia o porquê, pelo menos. Eu achava que sabia, que era porque tinha sido lá que a garota tinha sido morta. Só que eles não sabiam disso até aquela noite. Nenhum de nós 4 gostava de entrar lá dentro, nem de passar pela frente dele. Dava uma angústia. Quando nós entramos no quarto, empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do quarto, colocando o copo em cima dele e colocando um monte de letras escritas em pedaços de papel em volta e 2 pedaços maiores escritos SM e não. Nós acendemos 4 velas e demos para 4 pessoas, nós estávamos em 9, segurarem em volta da gente para podermos ver as letras e apagamos as luzes. O cara que estava comandando o show falou que era bom só 3 pessoas colocarem o dedo em cima do copo para não dar muita interferência. Eu não entendi o que ele quis dizer, eu não brinco muito com isso, então ele e uma menina colocamos o dedo em cima do copo e fechamos os nossos olhos. E os outros 2 que sobraram ficaram de ler o que o espírito respondia. Nós 3 fechamos os olhos e começamos a tentar nos comunicar com o espírito. Depois de alguns minutos com o copo parado, eu achei que não ia acontecer nada. Mas de repente o copo começou a se mexer. Primeiro foi só um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido um dos outros 2 que estavam com o dedo no copo que tinham mexido ele. Então eu falei quem mexeu o copo quando o outro cara que estava com o dedo no copo fez um chute. Ficou com a cara séria. Ele realmente estava levando aquilo a sério. Então eu fechei o olho de novo. O cara perguntou se tinha algum espírito presente. O copo se mexeu devagar. Um dos 2 que estavam lendo o que o espírito dizia falou: o copo foi pro sim.
O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer, ia de um lado para o outro, para frente e para trás. O cara que estava lendo o que estava sendo soletrado falou Mariarana. O nome do espírito é Mariarana. Eu abri o olho e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. Eu falei que não precisava se preocupar, que era algum dos dois que estavam empurrando o copo. Quando um dos que estavam segurando a vela falou: cara, eu tô olhando para vocês três o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que algum de vocês ia conseguir soletrar algo direito com o olho fechado? O cara que estava fazendo as perguntas fez um chu de novo e nós ficamos quietos. Eu fechei o olho de novo, então ele perguntou se ela era o espírito da mulher que tinha morrido lá. O copo ficou parado. Um tempo passou, quase 1 minuto, e a gente estava para perguntar de novo quando o copo se movimentou violentamente para o lado. Parou no sim de novo. A garota, que estava com o dedo no copo, perguntou o que tinha acontecido lá. Imediatamente o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou: não tá indo para lugar nenhum, só tá fazendo um 8. O copo ficou fazendo um 8 por um bom tempo. O cara que estava com o dedo no copo falou que a pergunta era muito complicada para responder. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. Os dois que estavam vendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar: vão embora. Por quê? O cara perguntou: vão embora. De novo, vão embora. Acho melhor a gente parar com isso, porque... O cara perguntou de novo. O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal do 8. Eu comecei a ficar assustado, porque era praticamente impossível algum de nós conseguir fazer o copo ir tão rápido como estava indo, sem fazer ele virar. Por quê? O cara insistiu de novo. De repente, uma brisa bateu no quarto. Mesmo as janelas estando fechadas, ficou frio lá dentro e as velas apagaram. O copo tinha parado de se mexer e eu ouvi um estalo. Um dos que estavam segurando as velas pulou para o interruptor para acender a luz. Quando o quarto ficou claro, eu vi algo que fez me arrepender muito de ter levado adiante aquilo tudo. O copo estava todo trincado e as letras tinham voado todas de cima do criado mudo. -5. Eu bati o olho e vi que aquelas 5 letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima do E e colocou depois do T. Morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma manchinha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando, estava com um corte pequeno, mas profundo. Eu acho que ela se cortou quando o copo trincou. Mesmo que eu e o outro cara não tenhamos nos cortado. E realmente não dava para se cortar com o copo trincado. Ele não tinha soltado lasca nenhuma, mas tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco do sangue dela. O cara que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que já era desrespeitar a garota que tinha morrido lá. Só que aquilo realmente não era brincadeira nenhuma. Quando ele abriu a porta irritado para sair, o resto do pessoal da festa estava do lado de fora com cara de assustados. Eles falaram que começaram a ouvir alguma garota berrando histérica, mas estava berrando muito, pedindo ajuda. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram, viram que a berraria estava vindo de dentro do quarto que nós estávamos. Eles tentaram abrir, mas a porta estava trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta do quarto. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombar ela. Mas a porta não cedeu nem um pouco e a cada segundo que passava, a gritaria lá dentro ficava mais desesperada e histérica, só que a gente não ouviu grito nenhum lá dentro. Então de repente tudo parou e a porta abriu. A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles acharam que era alguma brincadeira de mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era brincadeira que se fizesse. Depois de um tempo,
Todo mundo foi embora. Nós tivemos que levar a maioria para casa. E quando voltamos, a menina e o outro cara que moravam comigo perguntaram o que tinha acontecido. Eu e o outro cara contamos a história, mas eles não acreditaram muito. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviam gritos de uma mulher falando para, pelo amor de Deus, para, alguém me ajuda e coisa assim. Eu contei a história da garota que tinha sido morta lá dentro da casa e eles ficaram bravos por eu não ter contado a história antes. Mas deixamos tudo de lado e fomos dormir. No dia seguinte levantamos para arrumar a casa que estava uma bagunça. Quando tínhamos arrumado quase tudo eu falei, ainda falta o quarto do meio lá em cima. Só que eu não vou lá sozinho. O cara que estava lá comigo na noite anterior foi junto. E lá estava o quarto como nós havíamos deixado. Com os 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, o copo trincado no meio dele, as velas do lado do copo e o resto dos papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Sussurros pelos cantos, portas batendo com violência, mesmo sem ter corrente de ar dentro da casa, luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima, que rasgavam a alma. Era algo que dava um medo desgraçado. Um dia estávamos nós 4, chegando da faculdade. Estávamos no mesmo carro. Quando nós saímos do carro, eu olhei para a casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado, mas quando os outros olharam, já não tinha mais nada na janela. Eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. Depois de algum tempo, os nossos nervos já estavam à flor da pele. Qualquer barulho e a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que os outros começassem a ir embora. Primeiro foi um dos caras. Ele deixou pago o aluguel de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá, que não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão de que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente achou ele dormindo no sofá da sala, de manhã. Depois de 1 mês, foi a garota que foi embora. O quarto dela ficava do lado do quarto que a menina tinha sido morta. Ela falou que de noite escutava batidas nas paredes, vindas do outro quarto. E se ficasse tudo quieto, ela podia ouvir um choro bem baixo perto da parede. Nos dias antes dela ir embora, ela já não dormia direito. Estava com umas olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na noite que ela foi embora, aconteceu o seguinte: ela falou que estava finalmente quase dormindo, o que estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias, e que quando ela estava para pegar no sono mesmo, ela ouviu uma voz feminina berrando com toda a força no ouvido dela: sai daqui, vai embora, me deixa em paz. Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz, mas não tinha mais ninguém no quarto dela, só ela. Ela saiu do quarto dela chorando, falando que não aguentava mais aquilo e que ia embora. A gente conseguiu acalmar ela, mas ela simplesmente catou algumas coisas dela, foi pro carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas dela e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de 1 semana foi o outro cara que foi embora. Eu até hoje não sei o que aconteceu com ele direito. Ele sempre mencionava que o quarto dele costumava ficar frio de repente, do nada. Mas não o quarto todo, só alguns lugares, o que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Mas um dia, ele estava tomando banho e depois de uns 5 minutos lá dentro, ele saiu berrando. Do banheiro, peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água. Depois botou uma roupa e estava falando da gente ir embora da casa. Eu consegui fazer ele a ficar mais um tempo para a gente resolver o que ia fazer, que estava muito tarde. Ele falou que tá bom, que ele ia ficar lá, mas que então ia dormir no meu quarto comigo. Eu deixei,
pois não estava a fim de passar a noite sozinho também. Ele colocou o colchão dele do lado da minha cama e então nós fomos dormir. Quando eu acordei, o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava lá. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Eu comecei a procurar ele pela casa e depois de um tempo, achei ele dormindo dentro do meu guarda-roupas, com uma faca de cozinha na mão. Eu acordei ele e ele me falou que acordou com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu, mas só ouviu um grito desumano e a mão na perna dele começou a apertar até machucar ele. Então ele começou a esfaquear o colchão e correu para o armário e ficou lá dentro. Ele não sabe como eu não acordei com o grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou. Eu fiquei lá sozinho por mais um tempo, mas não aguentava mais a solidão e aquela casa já estava começando a me afetar. Era normal eu ir dormir no carro, porque estava com medo de ficar dentro da casa. Depois de um tempo, eu resolvi ir embora da casa, porque eu já estava ficando louco e paranoico. Eu estava vendo vultos no escuro em todos os cantos da casa. Ouvia sussurros de noite. No meu quarto, quando estava para dormir, ouvia os gritos vindo do quarto do meio, lá de cima. A coisa estava de um jeito que ou eu saía de lá, ou eu ia para um hospício. Eu acabei voltando a morar com os meus pais, falando que a casa era muito longe para ir e vir todo dia, e era por isso que eu estava sempre cansado e estressado. Meu pai tentou alugar casa, mas não conseguia ficar mais de 6 meses com ela alugada. Agora ela está lá sem uso, pois não conseguimos alugar ela e não usamos. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Mas eu sei que eu não chego perto daquela casa de novo. 1994, o meu noivo, nosso filho de 5 meses e eu, nos mudamos para uma velha casa em uma cidadezinha, não muito longe de São Paulo, um pouco mais de 1 hora de viagem. A nossa casa ficava bem do lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que a parte do quintal da casa não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam a uma velocidade alta, demais para a curva. Mas mesmo isso não nos desanimou. Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa. Tudo ocorreu sem problemas até que nos acomodamos nela. E instintivamente eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com a casa. Eu já tive essa impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares, e elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois de nos mudarmos, começamos a ter problemas com o nosso filho. Ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos esse problema antes. Sempre que eu colocava ele no berço dele, ele chorava e chorava. E só parava quando nós pegávamos ele. Em qualquer outro canto da casa, ele ficava sozinho sem nenhum problema. Menos no quarto dele, ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto de empregada. Eu não tenho uma explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto de empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam todos e um frio subia a minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na sala, com o meu filho e a minha cunhada. Era dia ainda e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora eu liguei para uma amiga minha para ela ver o que estava acontecendo. E assim que ela entrou em casa, ela sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas coisas estranhas, sombras pela sala, a sensação de estar sendo observada, barulhos no andar de cima da casa, quando não tinha ninguém lá em cima, e portas se fechando, sozinhas. Nós contamos essas coisas para o meu marido e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia.
Nós colocamos uma desses pisca-piscas musicais na árvore de Natal, e toda noite eu tirava elas da tomada antes de ir dormir. Numa noite ele acordou com a musiquinha tocando e as luzinhas piscando, iluminando de leve o corredor do lado de fora do quarto. Ele me acordou e falou que eu tinha esquecido de desligar as luzes. Então eu falei para ele, eu desliguei. Você estava lá e viu eu tirando elas da tomada. Ele sentou na cama e me olhou com uma cara confusa. Ele levantou e foi na ponta dos pés até o lado de fora do quarto e desceu a escada. E não achou ninguém mais na casa. Então ele voltou, estava com o rosto pálido e não falava uma palavra. Eu perguntei o que era e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana depois disso, o nosso filho foi para a casa dos avós dele. Na primeira noite sem ele, quando nós estávamos nos arrumando para dormir, nós ouvimos o som de um bebê chorando. Como o nosso filho não estava em casa, simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Nós ficamos preocupados e fomos até o jardim de casa, pensando que alguém poderia estar precisando de ajuda. Só que lá fora nós não ouvíamos nada. Quando entramos de novo, ouvimos o choro. Nós entramos e saímos da casa mais algumas vezes e era sempre a mesma coisa. Do lado de fora, nada. Do lado de dentro, o som de um bebê chorando. Então o meu marido parou no pé da escada e viu que o choro estava vindo do andar de cima. Para ser exata, de um quartinho que nós usávamos para guardar tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso, as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto de empregada para deixar ela fechada e colocar cadeiras em algumas outras para deixar elas abertas. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado. Isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para atacar. Por algum motivo, o único cômodo em que eu me sentia bem insegura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha, mas não importava muito para eles se eu estava sozinha ou não. Nada nunca nos machucou, mas tomamos muitos sustos que parecia que o nosso coração ia parar de bater. Mais tarde eu descobri que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá, nunca mais do que alguns meses. Nós fomos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase do lado e a nossa casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa. Ou ele não sabia ou não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e contou para uma amiga minha que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para si estar. Ele conhecia uma das famílias que haviam morado lá. Ele falou que temia pela nossa segurança, porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo e que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. Quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles, as portas se fechavam na cara deles, acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo, acordavam de noite com a cama chacoalhando. Violentamente, coisas assim. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido, amor, a gente vai embora. Nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabam indo para na casa? Todos nós por aqui achamos que sim. Quem sabe?
Nas férias eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, lá em Minas Gerais. Ele, a minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem aquela fazenda desde o final do século XIX. No verão passado eu tinha ido para lá, como de costume. Só que dessa vez, o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou em ficar somente na piscina e andar de cavalo. Eu queria sair e explorar a fazenda inteira. Depois de um tempo, enchendo meu primo Alexandre Alex com isso, ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que além de eu não querer ir sozinha, não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. Quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou: já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda. Quando ele falou aquilo, eu já sentia que eu ia encontrar muito mais do que eu queria lá. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra. Nós levamos um bom tempo para chegar até lá. Quando chegamos lá, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas não era pequena. A porta estava destrancada, estava simplesmente encostada. Não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que queria explorar a fazenda. Estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha com uma vista bonita ou até alguma caverna, mas era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei é que as paredes estavam completamente arranhadas, com umas manchas amarronzadas que pareciam sangue, mas poderia ser tinta velha também, apesar dos formatos delas serem bem estranhos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia lá, mas que da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Nós estávamos na sala principal. Para a esquerda tinha uma passagem que levava para outra sala de jantar e para a direita tinha um corredor que levava para os quartos. Da sala de jantar dava para ir para a cozinha e de lá para fora da casa de novo, pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Haviam 4 quartos e um banheiro. No total, o primeiro quarto estava normal, nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro a mesma coisa. Então fomos ver o quarto, o maior de todos. Quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto tinha um armário e nós fomos ver o que tinha dentro dele. Abrimos a porta e nada. Então eu ouvi o som de passos vindo do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. Os passos chegaram perto e pararam na frente da porta, mas não apareceu ninguém. Eu olhei assustada para ele e saí correndo, e ele veio atrás. Enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro. Só vi as nossas pegadas na poeira, a de mais ninguém, apesar de ter ouvido os passos. Lá fora, na luz do sol, ficamos mais calmos. Eu olhei para ele e ia perguntar o que será que tinha sido aquilo, quando ele começou a gritar, do nada. A única coisa que ele falava era "tá doendo". Eu olhei no braço dele e começou a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar todo vermelho também. Eu decidi que era melhor levar ele correndo para a casa da fazenda, para a mãe dele ver o que era. Antes de sair correndo com ele, eu dei uma última olhada para a velha casa e vi uma fumaça meio cinza na porta de entrada, na forma de uma pessoa. Depois disso, eu agarrei a mão do meu primo e saí correndo. Quando nós chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou assustada. Ela levou ele no hospital e deram alguns remédios para ele tomar. O estranho é que no dia seguinte ele já estava bom de novo, nem parecia que ele tinha tido alguma coisa. Ele me falou que aquela era a primeira vez que ele havia entrado nos quartos da casa antiga e que era a primeira vez que ele tinha uma reação alérgica lá, mesmo já tendo ido na casa anteriormente. Durante o jantar nós falamos o que tinha acontecido no dia anterior e falamos dos passos que ouvimos.
O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que podia ter alguém morando lá escondido, já que isso não era incomum acontecer por lá. Ele resolveu ir investigar a casa no dia seguinte. Como não tinha muita coisa para fazer, Alex e eu fomos junto com ele. Quando chegamos lá, nós entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões nenhum e nem nenhuma mancha de tinta ou sangue ou o que quer que fosse aquilo. Mas eu e o Alex não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém e nem sinal de que alguém além do Alex e de mim tenha estado lá dentro. Nós fomos embora de lá e nem o Alex e nem eu voltamos lá de novo. Mas eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que tinha na porta. E nem a alergia relâmpago do Alex, que veio do nada e foi embora, como se ele nunca tivesse pegado coisa alguma. Dessa vez seria diferente, eu pensei. Mas lá estava eu, sem dinheiro, sem trabalho, no meio do nada e morando em uma casa realmente assustadora e assombrada. A última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas eu sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história honesta e verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui parar. Ela era isolada do mundo e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão e eu estava ansioso por sair da grande São Paulo de novo. Finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de uma rádio em uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado, onde eu esperava morar de novo. Eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade. E depois de apresentações e ouvir o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale, de quando eu morei ali antes. Então eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar meu. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo muito bem na estação de rádio. Eles tinham mudado de ideia quanto a ter um técnico em período integral lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente, eu vi um velho amigo Beto e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para alugar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Havia um lugar que ele me descreveu que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 6 quartos, completa, com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima e para chegar nela tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês. O proprietário tinha baixado o aluguel da casa em troca da reforma feita nela. Segundo Beto, eu estava começando a me animar até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. O Beto não era nem um pouco supersticioso. E julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ela também não era. Mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. Talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente e o ar fresco e as montanhas ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. Quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui lá para trás e entrei na cozinha, pensando como seria bom morar em uma casa de fazenda. Lá dentro eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando.
Eu fui para a pia e tentei, em vão, desligar a torneira. Isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água. Então eu decidi deixar isso para lá e continuar com a minha visita. A cozinha era gigantesca, do tamanho de muita sala, com um teto bem alto e armários grandes com portas de vidro. Depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar devia ser 2 vezes maior do que a cozinha, com um teto igualmente alto. Eu estava cada vez mais empolgado. Saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte da frente da casa. Do lado esquerdo do corredor tinha o único banheiro da casa. Continuando pelo corredor, haviam 4 quartos, sendo que 3 tinham janelas que davam para a frente da casa. 2 deles possuíam portas para fora da casa que davam para a varanda. Eu ficava cada vez mais ansioso por morar naquela casa, quanto mais eu olhava ela. Tanto que eu até tinha esquecido o comentário que a esposa do Beto tinha feito. Depois de ter feito o tour pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A casa originalmente tinha sido construída, sendo 4 quartos e o banheiro, a cozinha, a sala e a parte de cima, que pegava metade da casa, haviam sido construídos depois. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Na esquerda do corredor, tinha um pequeno quarto, um depósito com material de construção e alguns restos de madeira. Para a direita, tinha uma porta que dava para um quarto com porta, maçanetas, janela, lustres, tudo num estilo antigo, meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. Agora eu estava indo em direção do outro quarto, no final do corredor, que estava com a porta fechada. Quando eu abri a porta e entrei, notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo. Então finalmente começou. Quase que imediatamente, quando eu entrei no quarto, eu não me senti muito confortável. Parecia que a minha cabeça tinha parado de funcionar. Apenas há alguns momentos olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas, no entanto, assim que eu entrei nesse quarto, eu não sentia nada. Só a impressão de que tinha alguém me olhando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que um buraco tinha sido cortado na parede perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com fita adesiva na parede. Era provavelmente a entrada para o forro da parte original da casa. Eu fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estivessem ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão de ter visto um par de olhos me olhando da escuridão. Então vieram os barulhos, estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção, bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que nada estava se mexendo ali dentro, só que os olhos não estavam mais lá. Eu coloquei a cabeça lá dentro e olhei de um lado para o outro, mas só via sombras da madeira da estrutura. Eu decidi que era só a minha imaginação, então coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. Mas eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que eu estava sendo observado enquanto eu saía do quarto. Eu abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto eu descia a escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. De novo, eu estava encantado com o lugar. Eu fui para a cozinha, saí da casa e me afastei uns 30 metros dela e dei uma boa olhada em volta, pensando como ia ser bom morar em um lugar como aquele. Subitamente eu senti que estavam me observando de novo. Eu olhei na direção de onde vinha a impressão, e era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa, onde ficava o forro da parte original da casa. Eu não conseguia esquecer ou ignorar aquela sensação, não importa quanto eu tentasse. Depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita e só podia pensar na parte boa e de como eu havia gostado do lugar.
mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então eu coloquei isso de lado por um tempo. Alguns dias depois eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. Eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. Ele sempre falava em vir para o interior morar comigo. Quando ele chegou, ele me falou que o amigo dele e ele queriam ficar comigo o verão todo. Finalmente, era minha chance de mudar para a casa que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo depois que eu falei sobre o lugar. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília guardada em um depósito desde a minha última tentativa de morar na área para a casa. Eu escolhi um dos quartos de baixo, do lado do banheiro. A primeira noite foi bem calma. Depois do terceiro dia, depois de não terem encontrado emprego nenhum, meu irmão e o seu amigo me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca, potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 horas da tarde. No começo, eu só ouvia algo arranhando as paredes. Eu pensei que poderiam ser ratos. Depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho no andar de cima. Eu lembro de colocar a minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa. E realmente vinha. Como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono, geralmente entre 1h e 2h da manhã. Isso era padrão toda noite. Depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo Diago de São Paulo, que também estava tentando fugir da cidade grande. Como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. Diago aceitou na hora. Tendo 5 quartos para escolher, ele pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, Diago me perguntou algo muito interessante: o que eu estava fazendo andando para lá e para cá no andar de cima na noite anterior. Eu falei que não tinha subido lá em cima na noite anterior. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto em cima do quarto dele. Mas eu falei que em cima do quarto dele não tinha nada, só o forro. Depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora ele tinha chegado na mesma conclusão que eu. Tinha um fantasma lá em cima. Então, do seu jeito estranho de tentar me confortar, eu acho, ele me contou uma experiência que uma outra hora conto. Diago ficou na minha casa assombrada por 2 semanas, então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. Quando eu falei para ela, o seu comentário foi: aquela casa é assombrada. Então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família tinha se mudado para a casa há algum tempo atrás e um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. Ele começou a fazer sessões espíritas, brincadeira do copo e coisas do gênero lá. Muita coisa ruim começou a acontecer com a família e depois de pouco tempo, eles acabaram se mudando. Ela falou que o estado que eles se encontravam emocionalmente era bem precário. Eram só uma sombra do já tinham sido. Estavam cansados e deprimidos. Quando eu voltei para casa, eu não tinha certeza se tinha gostado de ter ouvido essa informação extra sobre a casa. Algumas noites depois tinha muito barulho no andar de cima. Tava uma bagunça, que parecia que o que quer que fosse que estava fazendo aquela zona toda ia descer a escada. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de por qual janela pular e qual roupas levar. Nem o aparelho de som conseguia mascarar o barulho mais. No entanto, nada se materializou aquela noite. Se eu colocar tudo o que aconteceu comigo enquanto estava lá, ia pegar muito espaço.
No entanto, teve uma noite que eu nunca vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. Naquela noite eu estava esperando um telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Eu esperei o dia inteiro pela ligação. À noite, depois das 23 horas, os barulhos começaram eventualmente. Eu tinha me acomodado na cama para sobreviver à noite como sempre. Quando o telefone começou a tocar, o som do telefone me assustou, para não dizer coisa pior. O som dele era quase inaudível devido ao barulho do quarto em cima da sala. Eu me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. Quando eu cheguei na sala de estar, onde eu sempre deixava uma luz acesa de noite, eu atendi o telefone. Realmente eram os meus amigos ligando. Eu tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto acima de mim. A todo segundo eu esperava ver algo correndo a escadaria abaixo, mas nada aconteceu. Até o meu amigo no telefone percebeu que tinha algo de errado. Como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável, então eu fui forçado a me mudar adivinha para onde? Sim, de volta para São Paulo. Eu coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente, com a permissão do dono da casa, e me mandei de lá. Depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Ele era um antigo policial da PM. Ele me falou que estava gostando da casa. Demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e desabafar. Ele eventualmente me contou que numa noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que evidentemente alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente, e estava praticamente destruindo ele. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse quase impossível, ele me contou que pegou a lanterna, a arma carregada e subiu para ver quem era. Assim que ele abriu a porta, o barulho parou. Ele olhou o quarto vazio e inteiro, com a janela fechada e trancada por dentro. Então ele foi dar uma olhada no forro pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra e não viu nada. Assim que ele voltou para o quarto e deu mais uma examinada, ele chegou na mesma conclusão que eu tinha chegado quando me mudei para lá. Ele então me falou que uma noite, já era tarde, ele estava vendo TV na sala e ele e a mulher viram uma aparição, uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido, descer a escada. Passou por eles indo na direção da frente da casa e entrou em um dos quartos. Ele foi ver o quarto depois, mas não viu nada. Eu só voltei lá mais uma vez depois, 2 anos mais tarde, depois de ter falado a história para uns amigos no carro enquanto estava passando pelo vale. Nós fomos para uma das cidades que haviam por lá, paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Tinha acabado de escurecer. Quando nós chegamos, fomos para a porta de trás e eu vi que não tinha ninguém em casa. Uma das pessoas que estavam com a gente era uma mulher religiosa, e ela colocou a mão na porta e começou a rezar. Todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. Depois foram as janelas e a porta, que começaram a tremer junto com o resto, que já estava tremendo. Nós voltamos correndo para o carro. Quando chegamos lá, tinha uma estranha substância viscosa na maçaneta do carro que não estava lá quando paramos na cidade há apenas alguns minutos. Não precisa nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. Eu morava em uma rua extremamente movimentada, repleta de pessoas arrogantes e com muito cheiro de dinheiro em todos os bueiros. Ninguém falava comigo, ninguém sequer me olhava diretamente nos olhos. Meus pais diziam que talvez era por causa da minha cor de pele, mas eu agora sei que tinha algo muito maior por trás. Tinha o costume de pegar minha bicicleta e descer a ladeira da rua todos os dias de manhã.
Ia passando por aquelas casas insossas e snobs enquanto ouvia Beatles no meu MP3. Então chegava na escola, prendia a bicicleta perto do portão e me encaminhava para aquela sala de aula fria e sem graça. Ao contrário do que acontecia na minha rua, na escola todos me notavam. Não de um jeito bom, mas era melhor do que nada. Para falar a verdade, hoje eu preferiria ter continuado completamente invisível. Conheci Brandon na escola. Tinha alguns garotos mais velhos batendo nele e resolvi tentar defendê-lo. Terminamos jogados no chão com ketchup no uniforme e completamente com fome. Vimos algumas meninas no canto rindo da gente e decidimos fazer um pacto. Todos os dias iríamos proteger um ao outro, não importa o que acontecesse. Depois de ter feito essa grande amizade, meus dias na escola ficaram melhores. Todos continuavam me chamando de apelidos desconfortáveis, mas agora eu tinha alguém para me ajudar quando estava em desvantagem. Ele era um menino franzino, loiro e cheio de sardas. Era cego de um olho, então muitas vezes esbarrava nas pessoas que ficavam do lado direito dos corredores. Morava com os pais no outro lado da cidade, então só nos víamos na escola mesmo. Ele tinha uma irmã mais velha, mas eu realmente não lembro dela. Talvez até tivesse trocado algumas palavras ou tapas. A família dele era perfeita. Pais, irmã, cachorros e uma casa enorme, toda verde. Tinha sido pintada recentemente, segundo boatos na cidade. A casa tinha um passado bem bizarro. Um pai de família surtou e matou esposa e filha. Nunca falaram o motivo disso ter acontecido, mas o cinema dos Estados Unidos me ensinou que provavelmente alguma possessão demoníaca seria a verdadeira responsável. Essas pessoas possuídas fazem coisas inacreditáveis e depois não lembram de nada. Meu pai dizia que era uma doença psicológica, mas eu realmente acreditava nos jornais e naquele barbudo mal-humorado que ficava na esquina da minha casa. Nunca ouvi relatos bizarros na família do Brandon, e pelo que eu saiba, o pai dele não matou ninguém. Apenas pegou as malas e foi embora de casa sem dizer nada para ninguém. O que meu pai falou ser absolutamente normal para um homem da idade deles. De fato aconteceu algo naquela casa depois que ficamos amigos, uma coisa que até hoje me assusta completamente. Antes disso tudo teve Jim, um homem que não falava nosso idioma e se vestia com roupas extravagantes. Dirigia um furgão e eu evitava qualquer contato com ele. Sempre achei que fosse um assassino de crianças. Até o dia que ele sumiu, os móveis na casa ficaram exatamente do jeito que ele deixou ir. Pela notícia dos jornais, ele não levou nenhuma roupa. Simplesmente sumiu. Depois dele, teve o caso dos Jenkins, uma família mexicana que morava perto da casa do Brandon. O filho dele sumiu também e a única coisa relatada foi uma luz bem forte que vinha da rua. Aparentemente ele foi em direção da tal luz e acho que já falei o resto. Jim desapareceu em março de 2015 e o menino Jenkins em maio. Depois disso, a cidade toda ficou em alerta. Qualquer luz mais forte vinda de qualquer lugar era considerado uma ameaça. Então tive que ficar trancado dentro de casa por quase 3 meses, sem ir para a escola, sem falar com Brandon e sem assistir televisão. Quando questionei meu pai, ele disse que era melhor assim, evitaria um pânico que ele considerava desnecessário. Enquanto estive no meu cativeiro residencial, não houve mais nenhum desaparecimento. Só uma mulher que foi assassinada pelo namorado quiumento, mas a população já nem se importava mais. Um assassinato é apenas mais uma folha caída no meio de todas as outras no pátio, diferente de desaparecimentos aleatórios que são brilhantes no meio dessas folhas todas. Eu conheci a mulher assassinada. Seu nome era Giulia. Tinha sido minha professora no ano retrasado e sofria constantes abusos do namorado. Ninguém se intrometia e, pelo que ouvi do meu pai, quando um casal briga, um casal se resolve. Teve apenas um dia que resolvi perguntar se ela estava bem. Tinha vários hematomas no rosto.
Ela apenas sorriu e me disse que andara sonolenta e tinha batido o rosto no armário da escola. Mas eu sempre soube que era mentira. Ninguém se importava com mulheres que nem Gil Lia. A polícia mesmo levou uma semana para descobrir que ela estava morta. Afinal, toda a atenção estava voltada para os misteriosos desaparecimentos do bairro Concórdia. Amanhã terá outra Gil Lia jogada em alguma calçada. Mas se a luz forte tornar a aparecer, terá bem mais brilho que qualquer outro crime cometido. Levou alguns meses até a última pessoa desaparecer e foi que nem os outros. Simplesmente sumiu, não levou nada e nem avisou ninguém. Era um homem de 50 anos, robusto e charmoso, com uma fala bem mansa e diversas ex-namoradas. Nenhuma luz forte foi vista por ninguém. Apenas um barulho, algo parecido com um ronco forte de um motor. As pessoas todas saíram para a rua na tentativa de ter algo interessante aparecer no noticiário. Ninguém se importava com o homem. Esse foi o dia que eu não fui o único invisível ali. Esse foi o dia que meu pai ficou invisível para uma rua inteira, que apenas procurava alguns flashes. Foi o dia que meu pai desapareceu sem um bilhete sequer ou dinheiro para comida. Brandon estava uns dias sem querer falar comigo. Ficou incomodado por eu não ter visto nada acontecer e ele era realmente desesperado por algo fora do normal. Narrei que apenas ouvi um barulho de motor e então ele começou com toda uma teoria de que talvez fossem seres de outros planetas e que o barulho seria da nave deles. Ele não parava de falar um segundo e eu estava me sentindo muito estranho na casa dele. Não aguentava olhar para aquelas paredes todas verdes por dentro e por fora. Só queria encontrar meu pai. Depois de algumas horas voltei para minha casa, completamente vazia e cheirando a comida velha. Não era tão divertida sem o meu pai. Durante uns 2 dias acabei dormindo muito mal. Tinha pesadelos frequentes com homens pelados enormes com cabeças pontudas e totalmente verdes. Dirigiam um furgão preto que fazia muito barulho e tinha luzes muito fortes. Eles vinham para me dizer que meu pai seria a comida deles e então eu acordava. Dessa vez tinha me urinado e acabei tendo que dormir na cama molhada e fedida nos dias seguintes. Peguei minha bicicleta decidido a procurar pelo meu pai. Alguma coisa me dizia para olhar para carros barulhentos. Com certeza um cara maluco tinha sequestrado meu pai. Ele não era do tipo correto e já tinha sido preso várias vezes por porte ilegal de drogas. Fumava que nem uma chaminé, então talvez tenha sido levado para cumprir alguma punição. Sempre me dizia que eu não podia fazer coisas erradas, que os homens divinos me levariam para um tal inferno. Mas eu não queria meu pai no inferno. Mesmo contra minha vontade, pedi ajuda para Brandon. Ele tinha alguns aparelhos legais de investigadores e uma bicicleta com farol e buzina. Saí com a bicicleta dele ao redor do bairro e fui perguntando para todos que via se eles tinham notado alguma coisa diferente antes de cada desaparecimento. Muitos falaram de homens vestidos de preto que andavam de moto roubando crianças e velhos. Outros falaram de um grupo de freiras do mal que serviam o diabo e levavam pessoas para servirem de alimento. Apenas uma mulher disse algo que parecia real. Foi a única que disse ter escutado um barulho alto de motor e de repente tudo ficou claro e seu vizinho sumiu. Ela acreditava que era uma caminhonete grande, mas não conseguiu ver quem era o motorista ou a placa do carro. Estava cada vez mais difícil não ser notado ali. Todo dia me perguntavam sobre minhas investigações amadoras e eu só respondia que, se meu pai não estava comigo, era porque estava fracassando. Então me olhavam torto e saíam de perto. Meu pai sempre me disse que falar realmente o que se passava na minha cabeça podia assustar algumas pessoas despreparadas. Continuei fiel ao que eu chamava de investigação e depois de alguns dias consegui um vídeo de celular que aparentemente mostrava o que tinha acontecido com o menino Jenkins. O carro existia e era uma caminhonete verde.
Ela chegou na frente da casa dos Jenkins e então no próximo minuto aparece o menino seguindo aquela luz forte e o barulho. Ele entra na caminhonete, tudo fica ainda mais iluminado e eles somem. Olhei os vídeos seguintes e não havia sinal algum da caminhonete andando. Era como se ela também tivesse desaparecido. Desde o desaparecimento do meu pai, não houve mais nada de estranho. Nenhum barulho ou luz diferente. Nem mesmo os assassinatos de sempre. A população estava bastante assustada. As ruas estavam completamente vazias. Algumas das casas agora tinham câmeras de segurança. Menos a casa de Brendan. Segundo ele, as câmeras afastariam qualquer possibilidade de ataque e ele queria descobrir o que estava acontecendo. Acabei ficando hospedado na casa dele por uns tempos. Não me sentia confortável andando na minha rua repleta de câmeras e seguranças armados. A casa de Brendan era enorme, cheia de quartos e banheiros. Eles tinham um porão que aparentemente ficava trancado. Acho que nunca fora aberto. O quarto que eu ficava era o único com as paredes brancas e uma iluminação mais relaxante. Um leve tom de amarelo que acabava me deixando com sono mais rapidamente. Meus dias ali estavam sendo muito tranquilos. Eles tinham um cachorro chamado Buffy, em homenagem à série. Era um pastor alemão bem grande e bastante assustador. Rosnava para mim o tempo inteiro e quase me mordeu uma noite. Era bom estar protegido pela primeira vez desde o desaparecimento do meu pai. Dormi sem ter nenhum pesadelo e estava indo muito bem na escola. Só era ruim quando chegava no domingo. Eles eram religiosos e acordavam muito cedo para ir para o culto. Menos Brendan, ele ficava jogando videogame para não me deixar sozinho em casa. Em um desses domingos ele me falou que a família dele era meio diferente das outras. Falou de um grupo de mulheres que matavam homens pois queriam um mundo mais feminino. Uma delas era uma tia dele que acabou sendo morta quando tentou matar um açougueiro. E então a conversa foi ficando cada vez mais estranha. E estava me assustando para valer. Pedi licença para ele. Inventei uma desculpa qualquer e fui para o pátio com o Buffy. Depois de 2 horas, ouvi um barulho enorme de motor. Alguém ia desaparecer. Fui correndo para a calçada e então vi uma caminhonete verde dobrando a rua. Vinha na minha direção. Não consegui me mover. Apenas fiquei olhando aquele carro se aproximando. O farol estava com um brilho muito forte. Não conseguia ver quem era o motorista. Devo ter ficado ali por uns bons minutos e então o carro parou na minha frente. Ainda com o farol ligado, vi o motorista sair. Ele ficou parado do lado do carro me olhando. John, não entendi como aquele homem poderia saber meu nome. Desde que nos mudamos eu usava outro nome. Brendan me conhecia por Jack. Com certeza esse homem me conhecia de antes da mudança. Mas não consegui falar nada, só fiquei observando. John, o homem veio lentamente na minha direção. Me sentia preso dentro do meu próprio corpo. Só sentia meus olhos se movendo. Ele se aproximou e colocou o braço em cima do meu ombro. John, por que você fugiu, John? Tentei chamar Brendan, mas a voz não saía. Aquele homem estava me assustando e eu não conseguia me mexer. Fiquei tentando enganar meu cérebro e depois de muito tempo, consegui mexer meu dedo da mão. John, escuta, está tudo bem agora. Venha comigo. Meus dedos estavam começando a se mexer, cada vez mais rapidamente. Eu estava de novo no controle do meu corpo. Quando o homem veio novamente na minha direção, eu consegui me mexer. Bati nele e fui para perto do carro. Do carro pude ver que a rua estava cheia de pessoas. Todo mundo ia saindo das suas casas e começavam a ficar aterrorizadas com o que viam. Eu tinha conseguido me salvar. Então Brendan veio correndo na minha direção. John, que diabos você fez? Larga isso. Aquele com certeza não era o Brendan verdadeiro. Aquilo não era o meu amigo. Estiquei meu braço ameaçando dar um soco caso ele se aproximasse. John, sou eu, cara. Larga isso. Passei a ameaçar, ele ficou parado,
centímetros de mim. Ouvi um barulho de sirene vindo da esquina e fui ver o que tinha acontecido. E então tudo ficou escuro. John, querido, está tudo bem agora. Você está a salvo. Não vai acontecer mais nada de ruim. Era minha mãe. Tinha cordas ao redor dos meus braços e dos meus pés. Estava em um quarto todo verde. Uma luz forte que vinha do teto me cegava. Perguntei o que tinha acontecido. Perguntei como ela estava ali. Onde estava meu pai? John, seu pai está bem. Está em casa, fazendo almoço para você. O médico renovou as receitas. Agora vai ficar tudo bem. Brandon vinha entrando no quarto com uma camiseta dos Rolling Stones e um livro, abraçou minha mãe, pegou uma cadeira e sentou do meu lado. Cara, o que aconteceu? Cara, tu me assustou legal. Uma enfermeira entrou no quarto com um copinho cheio de comprimidos. Me deu uma água e disse para tomar os remédios que tudo ia voltar ao normal. Obedeci e acabei adormecendo. Quando acordei estava na minha casa. Meu pai e minha mãe estavam assistindo televisão no sofá do lado da minha cama. Brandon estava lendo um livro do Robert Bloch do meu lado e comendo um pacote de batata frita. Veja só quem acordou. Como está se sentindo o filho? Não pude negar a felicidade de rever meu pai. Parecia mais jovem e saudável. Tomei um copo de leite com feijão e arroz. Então Brandon veio me falar que tinha algo muito importante para me mostrar no celular dele. Meus pais o olharam torto e ele justificou dizendo que era melhor me mostrar agora que depois. Ele então sentou do meu lado e colocou um vídeo de 3 horas de duração. Comecei a assistir. Isso não faz sentido. O que é isso? Que vídeo é esse? Cara, isso foi o que aconteceu, sabe? Antes de tu vir parar aqui. Olha direito. Tem todas as respostas aí. Fiquei assistindo aquele vídeo, onde o protagonista daquele filme estranho era eu mesmo. O vídeo mostrava eu andando de bicicleta em um pátio enorme, falando com alguém que não aparecia no vídeo, e atacando um policial com uma pedra. O que é isso? Meu pai então me explicou que minha receita médica estava vencida e eu estava tomando remédios errados. Esses remédios me faziam ver coisas e passar por situações que só existiam na minha cabeça. Eu falei do desaparecimento dele e ele me falou que isso nunca aconteceu. Disse também que comecei a tomar os remédios após minha avó falecer, que eles me ajudavam a ficar consciente mais vezes. Disse que Jack nunca existiu de verdade e que a mudança também não era real. Aparentemente eu fiquei internado em um hospital por quase 1 ano, mas que agora estava tudo bem. Novamente acreditei no meu pai, ouvi tudo e entendi de verdade. Entendi a verdade. Fiquei ali deitado naquela cama por mais alguns dias e então me mandaram de volta para o hospital, um prédio enorme, todo verde e repleto de lâmpadas com luzes bem fortes. Me colocaram em um quarto onde só tinha um livro e algumas fotos. O livro era um do Robert Bloch. Tinha uma dedicatória do Brandon. E aí, cara? Então, sou péssimo com dedicatórias, sabe? Mas olha, lê esse livro, cara. É muito bom. É um livro sobre um rapaz. Olha, é bem legal. Olhei para as fotos. Eram todas dos meus pais comigo e uma do Brandon e eu quando pequenos em um parque com terra. Esbocei um sorriso de leve. Eu ia ficar naquele lugar por um bom tempo. Então peguei o livro para lê-lo. O livro favorito do meu melhor amigo, com uma dedicatória. Então comecei calmamente, página por página, já que ia ter tempo suficiente ali. Anda, Carol, traz logo essa mala. A Moork pegou o isopor com as garrafas de água e suco. E aquela família ia se arrumando super feliz e animada, organizando seus pertences e colocando-os no carro. Iam viajar para o litoral, curtir uma praia e passar o aniversário de 8 anos da filha, mais nova. Só quem não mora em cidades litorâneas entende a felicidade e a animação e a alegria deste passeio. Ver o mar realmente é muito bom.
O pai das meninas havia conseguido uma semana de férias, que coincidiram também com as da esposa, que também trabalhava fora. Enfim, tomaram seus lugares no carro. A mulher olhou para a casa e disse: "Fechou tudo, amor?" "Tem certeza?" "Sim, querida", respondeu o marido. E as meninas no banco de trás, ansiosas: "Bora, pai?" Todos riram e seguiram então a viagem para o litoral. Uma das meninas mexia no joguinho de celular e sua irmã ouvia música com seus headphones. O rádio no carro não estava com uma boa sintonia. "Nossa, amor, que demora para chegar nessa casa." "Calma, querida, já estamos quase chegando." Então, pouco tempo depois, avistaram o mar. Todos sorriram e bateram palmas por terem finalmente chegado na casa alugada. Saíram do carro, esticaram as pernas, pois foram longas 4 horas de viagem. Pegaram as chaves com um casal sorridente que os esperava no portão. Arrumaram suas coisas e saíram para passear. Na volta, compraram um bolinho para comemorar o aniversário da menina. Encheram as bolas e cantaram parabéns. Para Carol, o primeiro pedaço vai para mamãe. O cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. E riam e se divertiam. Momentos depois, ouviram muitos ruídos de carros, sirenes, bombeiros, luzes piscando. Que movimentação é essa? Algum acidente aí fora, amor? Não sei. Que estranho. Então correram para fora para ver o que havia acontecido. Fiquem aqui, meninas, ordenou o pai. Muitos carros de polícia, bombeiros, ambulâncias, reportagem chegando com seus carros, fios e câmeras, profissionais uniformizados da saúde, bombeiros e policiais. Pessoas corriam, choravam e gritavam, e o pai e a mãe das meninas observando apavorados aquilo tudo sem nada entenderem. Perguntavam o que havia acontecido, mas todos estavam muito apressados e não lhes davam ouvidos. A mãe das meninas avistou então o casal que havia lhe dado as chaves da casa. A mulher chorava e dizia abraçada ao marido: "Meu Deus, que fatalidade." A mãe perguntava o que houve, mas a mulher só chorava descontroladamente. Foi quando eles conseguiram ouvir um policial que falava no rádio: "Incêndio devido ao M. A forte explosão de gás NaCas 49 na Rua da Praia, com vítimas, o M casal e DUAS, crianças. O vazamento de gás já foi controlado." Câmbio. O pai e a mãe nada entenderam. Correram para casa e a viram com as chamas já baixas e os bombeiros terminando de apagar o fogo que restava na estrutura preta e carbonizada da casa. Observavam estarrecidos os funcionários do IML carregando nas macas os 4 corpos que saíam da casa alugada para o rabecão. O pai, a mãe e 2 meninas. Os 2 deram um grito horrendo quando as macas com os corpos atravessaram por dentro deles e foram depositados nas urnas do rabecão para irem para IML. Os 2 permaneceram ali, estáticos. Passados alguns anos do ocorrido, a casa foi restaurada e novamente posta para aluguel, pois tratava-se de uma casa de veraneio. Uma família que passava por ali observou a placa de Aélio GAS. O garotinho, filho do casal, acenava para a entrada da casa 49. A mãe do menino perguntou: "Está acenando para quem, filho?" E o menino respondeu: "Para as 2 garotinhas que estão ali no portão, mamãe." A mãe do garotinho disse rindo: "Não tem ninguém ali, filho." Sonho da criançada. Uma casa na árvore não é algo muito comum de se ver por aqui. Mas existiu uma, ali na rua 7 de setembro, próximo à praça. Lembro bem da família que ali morou quando eu ainda era um menino. Fomos vizinhos. Quem ali morava era um jovem casal. Eles tinham uma única filha, Beatriz. Ela era mesmo muito mimada pelos pais. Desde o dia em que ali se estabeleceram, podíamos perceber que faziam todas as suas vontades. Sabíamos disso porque assim que se mudaram ela foi transferida para a nossa escola. Lá,
Logo espalhou-se que ela era uma garotinha, que tinha tudo que bem quisesse. A casa havia ficado bastante tempo à venda. Era uma ótima propriedade, com um grande terreno, boa vizinhança. Pagaram muito caro por ela. E havia ele, o belo pé de carvalho, frondoso, majestoso, nos fundos da casa. Era uma bela árvore, na flor da idade, se podemos dizer isso de uma árvore. Logo Beatriz pediu ao pai que ali construísse uma casa. Era algo como uma casa de bonecas, porém na árvore. Não é algo muito comum que meninas queiram algo assim. São garotos que normalmente gostam de subir em coisas e de lá cair. Meninas preferem conforto. Sempre pensei assim. Mas não Beatriz. Ela andava levando homéricos tombos de bicicleta pelas ruas e não tinha problemas em enturmar-se com os garotos, brincando com eles. Uma casa na árvore tinha bem a cara dela. O homem tinha habilidade e era muito caprichoso. Construiu a tal casa rapidamente, com bons materiais. Uma bela escada de cordas era o detalhe final. Ela passava boa parte dos dias, quando não na escola, dentro daquela casa. Eu nunca a visitei, nunca fui convidado, na verdade. Não fazia parte do seu círculo de amizade. Acho que ela não gostava muito de mim. Mas de onde morava, eu conseguia ver perfeitamente o entra e sai. Era uma diversão e tanto. De seu quarto, Beatriz podia ver, mesmo da cama, o belo carvalho, através da janela. Gostava de admirar a casa e ansiava pelo dia seguinte, no qual voltaria a receber suas amigas. Havia, lá dentro, almofadas, cobertores e bichos de pelúcia. Ela colocara cortinas na janela. Era o ambiente onde brincava e também estudava. Ela tinha, então, 10 anos. Tudo que passo a narrar, a partir de agora, é de meu conhecimento porque ela e Ana, minha irmã, acabaram se tornando grandes amigas. Chovia muito quando aconteceu pela primeira vez. Beatriz ainda não dormia e, da cama, podia ver o carvalho que, com o clarão dos relâmpagos, parecia uma pintura surreal. Ela nunca vira, até então, sua casa na árvore sob uma tempestade. Talvez tenha sido a imaginação, ou mesmo o vento, mas ela jurava ter visto a cortina ser puxada. Alguém lá estava aí, de lá, a observava. Ela jurava ter visto, além do movimento da cortina, a mão que a teria puxado. Naquela noite, encolheu-se na cama, cobrindo a cabeça com um cobertor, e dormiu, se muito, 1 ou 2 horas. Ela contou tudo a Ana, que fez piada, obviamente não acreditando na história. Subiram pela escada de cordas e examinaram a casa da árvore. Tudo parecia normal, apesar da tempestade, que havia cessado ainda antes do nascer do sol. Estava tudo seco. Seu pai tinha feito realmente um bom trabalho com o telhado. Ana continuava não acreditando e Beatriz não voltou mais à casa nos próximos 2 dias. Houve outra noite em que coisas estranhas aconteceram. Beatriz acabara de deitar e ainda pensava no que teria visto. Lança um olhar à casa da árvore e, novamente, vê a mão que puxa a cortina. Havia alguém lá, novamente. Dessa vez, ao invés de encolher-se na cama e pensando que poderia ser algum garoto da vizinhança tentando lhe aplicar trotes, resolveu averiguar. Com seu celular, rumou discretamente até o carvalho, tentando não chamar a atenção dos pais. Estava uma bela noite de lua cheia. O quintal bem cuidado e o carvalho, iluminados pela lua, propiciavam uma bela visão. Acionando a câmera do celular, Beatriz aproxima-se da árvore, ponderando se seria mesmo uma boa ideia flagrar o intruso. Poderia até ser perigoso. Permaneceu um longo tempo sob a árvore, filmando com o celular. Ansiava registrar algo para provar a Ana que alguém estaria invadindo. Não houve movimento nenhum. A porta estava entreaberta. Ela jamais deixava a porta assim, normalmente a fechava. Decidiu subir, colocou o celular no bolso e iniciou a escalada. Chegando à porta, pôde visualizar o interior. Estava tudo fora do lugar. As almofadas e os cobertores, assim como seus bichos de pelúcia,
Não havia ninguém ali, mas estava claro que alguém havia invadido. Assustada, desceu rapidamente e voltou para dentro de casa. No dia seguinte contaria aos pais. Alguém estava invadindo. Provavelmente seu pai faria um boletim de ocorrências na delegacia. E foi o que aconteceu. O boletim foi lavrado e a família orientada a ligar caso notassem mais algo fora do normal. Beatriz levou uma bronca por não ter contado da primeira vez. A menina ainda subia na casa, sempre com alguma amiga, na maioria das vezes com Ana. Semanas se passaram sem que o suposto intruso retornasse. Tudo parecia ter voltado à normalidade. Era mais uma tempestuosa noite. Novamente, os relâmpagos clareavam o céu, recortando, contra ele, a figura do carvalho e a casa. Beatriz tinha dificuldade para dormir e não conseguia evitar de olhar pela janela. Sentada na cama, tendo às costas o travesseiro, antecipava, de alguma maneira, que novamente aconteceria. Pensou que deveria pedir ajuda, mas alguma coisa lhe dizia para esperar. Os relâmpagos clareavam o quarto e ventava bastante. Ela mantinha o olhar fixo em direção à casa na árvore. Sabia que aconteceria novamente. A pequena cortina move-se. É possível ver a mão que o faz, dedos pequenos e finos. Na sequência, um rosto pode ser visto, ou melhor, metade dele, espiando através da pequena janela. Beatriz consegue perceber ser o rosto de uma criança, uma menina talvez. Mesmo assustada, levanta da cama e sai pela porta da área de serviço, tendo logo à frente o quintal com carvalho. Começa a chover e ela tem rapidamente o pijama encharcado. Continua a fitar a janela, na qual o pequeno rosto permanece a observar. Alguns passos e já se encontra sob a árvore, observando que a porta se encontra, desta vez, fechada. Sobe pela escada de cordas. O celular fora deixado no quarto. Não haveria como registrar o que quer que lá acontecesse. Tenta abrir a porta. Em vão, pois alguém havia passado a tranca interna. A tensão aumenta e Beatriz sente uma sucessão de calafrios. Um medo que jamais experimentara toma conta. Tac-tac, lá de dentro uma voz se faz ouvir. Quem é? Com a voz trêmula, Beatriz responde: sou eu. A porta é destrancada e ela pode, agora autorizada, entrar. As duas garotas se olham. São bastante parecidas. Se alguém dissesse serem irmãs, ninguém duvidaria. O momento é tenso para ambas. Passam-se longos segundos sem que palavra alguma seja dita e, finalmente, Beatriz senta-se sobre uma almofada, fechando a porta. O ambiente está na penumbra e é, vez ou outra, iluminado pelos relâmpagos, e lá passaram a noite. Depois de feitas as devidas apresentações, conversaram bastante. Dizia chamar-se Mariarana e teria vivido muitos anos naquela casa. Sempre olhava para o carvalho pensando em uma bela casa de bonecas nele construída. Jamais teve o desejo realizado. O pai era um degenerado, jogador e alcoólatra. Espancava ambas, a ela e a pobre mãe. Jogou tudo que a família tinha fora. A casa teria que ser vendida para quitar as dívidas. Envolveu-se com gente perigosa e, temendo o pior, colocou-a à venda e mudaram de cidade. Mas ela já havia ali fincado raízes fortes como as do carvalho, que a fizeram voltar tão logo fosse possível. Em sua breve vida, não fora feliz ao lado daquele homem a quem era obrigada a chamar de pai. Não seria depois, quando fronteiras geográficas já inexistiam, que o seria. Assim, voltar ao velho lar era o melhor a se fazer e, lá chegando, encontrar a bela casa na árvore, a sonhada casa na qual brincaria, estudaria e receberia as amigas. Mariarana tinha, finalmente, o lar que sempre sonhara. E não abriria mão dele por nada. Nada. Beatriz viveu por pouco tempo depois de todos aqueles acontecimentos. Ana me dizia que ela pode ter sido empurrada lá de cima e, com a queda, acabou quebrando o pescoço. Ana sempre culpou Mariarana por isso. Os pais de Beatriz mudaram logo depois do acidente.
Ninguém nunca mais subiu na casa da árvore. A escada de cordas não mais existe. Ela permanece lá, em ruínas, apenas parte da estrutura e telhado, somente madeira apodrecida. À noite, quando a tempestade, o velho carvalho, contendo os restos da casa, recortado pelo clarão dos relâmpagos, causa pavor na pobre menina que, encolhida em sua cama, sob o cobertor, tenta dormir. Era uma noite quente de primavera e eu tinha 13 anos de idade. Meus pais tinham saído de férias no fim de semana, deixando-me em casa sozinha. Convidei meus 2 melhores amigos, Davi e Lucas, para me fazer companhia. Nós estávamos no meu quarto, ouvindo música. Lucas estendeu a mão e abaixou o volume. Ei, por que não contamos algumas histórias assustadoras? Ele disse. Estou com disposição para uns sustos. Parece uma boa ideia, concordou Davi. Quem vai contar primeiro? Eu tenho uma, eu me ofereci. MASBA. Eu não sei se devo contar. Vamos, disse Davi. Vamos ouvir. Conta. Ok, eu disse. É uma história muito terrível que ouvi uma vez. Tudo aconteceu há muitos anos atrás. Havia um homem que tinha um filho de 7 anos e sua esposa tinha falecido ao dar à luz o menino. Eles viviam no campo e não havia vizinhos por quilômetros. Eles nem tinham telefone, porque na época as linhas não se iam tão longe. Um dia, o pai chegou em casa do trabalho e ficou horrorizado ao descobrir que sua casa estava em chamas. Ele imediatamente pensou em seu filho e correu para dentro, chamando pelo menino. Quando ele ouviu o filho responder, percebeu que o pobre menino estava preso no seu quarto. O pai correu para a porta e tentou abri-la, mas ela não se moveu. Uma viga havia caído do teto do quarto e bloqueado a porta. Ele bateu e bateu na porta com toda a força, mas a porta não cedeu. Ele até bateu contra ela com o ombro, tentando derrubá-la, mas nada adiantou. Ele ouvia o filho gritando muito do outro lado. O menino estava em pânico, gritando e gritando por ajuda. O homem continuou tentando derrubar a porta, mas não importava o que ele fizesse, ela se mantinha firme. Ele urrou de raiva. Ele gemeu em desespero. Já não pensava em mais nada, apenas na porta e no seu filho, gritando de dentro do quarto. Apesar de todos os esforços, os 2 foram consumidos pelas chamas. Ele nunca conseguiu abrir a porta e ficou lá até o fim, tentando desesperadamente quebrá-la até sucumbir à fumaça e ao fogo. Lucas olhou para mim com nojo e disse: Isso não é assustador. Eu tenho que admitir, é muito fraca essa história. Concordou Davi. É mais triste do que assustadora. Foi quando decidi contar a última parte da história. Eu não tinha planejado contar a eles essa parte, mas me empolguei muito tentando impressioná-los. Foi tão estúpido continuar. Eu nunca deveria ter dito a eles: Esperem, vocês não sabem o resto da história. Eu ainda não terminei, eu disse. Desde então, o fantasma do pai tenta abrir a porta e salvar o filho. E se você disser, bem, prefiro não dizer as palavras exatas, mas basicamente se você chamar pela ajuda dele, dizendo que está tudo queimando, o fantasma aparecerá na sua porta e pegará você. Davi olhou para mim pensativo. Você já tentou alguma vez? Ele perguntou. Não, respondi. Eu tenho medo de testar. Lucas ficou com um brilho de excitação nos olhos. Ei, vamos fazer isso agora mesmo? Ele perguntou. Eu fiquei tensa. Eu não tinha vontade nenhuma de invocar um fantasma e já me arrependi de ter dito alguma coisa sobre a lenda. Davi sorriu. Sim, por que não? Respondeu ele. Bem que eu ia dizer a eles que eu não queria fazer aquilo, mas eles não me deram uma chance. Lucas fez uma voz trêmula para imitar o garotinho e gritou: Papai, papai, ajude-me, o fogo está em todo lugar, só consigo ver a casa em chamas, estou com medo. Então, ele começou a rir. Eu não vi graça, mas ele riu. Davi observou-o sorrindo, sem dizer nada.
Lucas começou a gritar de novo, ainda mais alto dessa vez. Estou queimando, papai. Estou queimando. Me ajuda. Pare com isso, Lucas. Não é engraçado. Eu gritei. Eu não pretendia, apenas saiu. Eu estava com muito medo e não queria mais brincar daquilo. Do que você tem medo? Lucas riu. Ou vamos lá. É apenas uma história estúpida. Só isso? E olha que nem é uma lenda boa. Ainda sorrindo, ele continuou. P.A.I., por favor, me ajude. O fogo está me queimando. Eu sou. De repente, houve uma forte pancada na porta do meu quarto. Lucas parou no meio do grito. Nós todos congelamos. Houve um silêncio assustador. Todos nos entreolhamos. Não nos mexíamos. Só dava para ouvir nossas respirações ofegantes. Praticamente nossas almas saíram do corpo. O que foi isso? Lucas exclamou assustado. Se isso é uma piada, não é nada engraçado, disse Davi. Seu rosto estava branco como um lençol. As batidas na porta continuaram. Por conseguinte, ouvimos um homem gritando. Aqueles choros horríveis permanecerão gravados para sempre na minha memória. Eu ainda posso ouvi-los agora. Parecia o grito de um animal moribundo. Foi desumano e infinitamente triste. As batidas contra a porta e aquele grito horrível continuaram implacavelmente. Eu estava apavorada e tentei me esconder atrás do guarda-roupas. Lucas pegou uma cadeira e ficou de pé para atacar qualquer um que entrasse no quarto. Davi encolheu-se contra a parede com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não, não, ele gritou. O que é isso? Estou com medo. Imediatamente, os gritos do lado de fora ficaram mais altos, ainda mais angustiantes, ainda mais aterrorizantes. As batidas na porta ficaram mais fortes. Eu pensei que as dobradiças iriam se quebrar ao meio e a porta seria enfim derrubada. Então, o pânico pareceu superar Davi. Eu não aguento mais, ele gritou. Eu tenho que sair daqui. Com isso, ele correu para a janela e abriu-a. Não, eu gritei chorando. Não, mas antes que eu tivesse tempo de terminar minha frase, ele pulou pela janela. Eu ouvi o barulho do seu corpo chegando ao chão. Por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Então o ouvi gritar de dor. Corri para a janela e olhei para fora. Davi estava deitado no concreto do andar de baixo, gritando de dor. Os gritos vindos de trás da porta ficaram ainda mais altos e mais enlouquecidos. O barulho só aumentou. Eu estava ficando louca. Foi tudo um pesadelo implacável e os gritos de Davi só aumentaram o horror da situação. Especialmente porque Lucas e eu estávamos com muito medo de sair do quarto para ajudá-lo. Então eu senti o cheiro de algo. Eu não tinha notado a princípio, mas agora o ar no cômodo estava cheio de um fedor horrível. Era sufocante. Um cheiro de carne queimada. Era insuportável. Eu me afastei da janela e vi Lucas parado imóvel no meio do quarto. Seus olhos estavam arregalados e ele estava olhando para a porta, como se estivesse em transe. Então, ele se inclinou e vomitou no carpete. As batidas, os gritos, o cheiro de carne queimada e a visão de Lucas vomitando eram demais para mim. Eu comecei a vomitar também. Eu me inclinei contra a parede, enquanto Davi continuava a urrar do lado de fora e as batidas furiosas na porta continuavam. Então, tive uma ideia. Talvez os gritos de Davi lá fora estivessem atraindo o homem do lado de fora. Assim, resolvi fechar a janela. Nós nos sentamos no chão com as mãos sobre os ouvidos, tremendo de terror, enquanto os golpes cataclísmicos contra a porta continuaram inabaláveis. Os terríveis gritos perfuravam nossos tímpanos e o fedor ardente misturado com o cheiro do nosso vômito sufocava nossa respiração. Gradualmente, os gritos cessaram, o cheiro diminuiu e as batidas na porta ficaram mais e mais fracas, até que finalmente tudo ficou em silêncio. Tudo que podíamos ouvir eram os gritos abafados de dor de Davi através da janela fechada. Lucas olhou para mim e perguntou em voz baixa: "O que fazemos agora?"
Talvez devêssemos chamar a polícia, eu disse. Ou o corpo de bombeiros, ou eu não sei, de uma ambulância para ajudar o Davi. Onde está o seu telefone? Ele perguntou. Lá embaixo. Você acha que acabou? Bem, te parece que sim, eu respondi hesitante. Verdade, ele disse. Nós teremos que descer. Bem, eu volguei. Enfim, acabou, certo? Eu acho que sim, eu disse. Lucas se levantou devagar e, hesitante, caminhou até a porta. Ele gentilmente pegou a maçaneta, abriu a porta e espiou para o corredor. Estava vazio. Então, com um sorriso no rosto, ele se virou para mim e disse: é uma loucura. A porta estava aberta o tempo todo. Este fantasma é muito burro. Porém, mal ele terminou de falar, em um flash, uma mão veio ao redor da porta e agarrou Lucas em volta do pescoço. Ele ficou ali petrificado, sem gritar, com os olhos arregalados de tanto terror. O braço estava enegrecido e carbonizado. Eu podia sentir o cheiro da carne queimada. Antes que eu tivesse tempo de reagir, Lucas de repente desapareceu diante de meus olhos. Foi arrastado pela porta e atravessou o corredor com uma velocidade impossível. A porta se fechou com um barulho ensurdecedor. Eu me levantei e corri para a porta, mas não ousei abri-la. Chamei por Lucas, mas não houve resposta. Eu não tinha coragem de abrir aquela porta, pois eu temia que o homem carbonizado ainda estivesse lá. Ninguém jamais viu Lucas novamente depois daquela noite. Meus pais me levaram a uma psiquiatra. Eu nunca contei nada a ela ou a mais ninguém, nem a meus pais. Eles nunca teriam me entendido de qualquer maneira. Davi fez o mesmo. Ele passou um mês no hospital, pois tinha fraturado a coluna. Ainda hoje, tenho medo de abrir portas, pois continuo com medo do que posso encontrar do outro lado. A Casa dos Condenados. Éramos 7 até 1990, quando formamos um círculo ao redor de uma garrafa de vidro que decidia, através de uma famosa brincadeira, revelar segredos ou pagar alguma prenda, verdade ou desafio. 7 amigos unidos, do interior de Minas Gerais, a cidade pequena, porém conhecida por uma lendária casa mal assombrada. O lugar era um pouco afastado do restante da população, mas tinha alguns vizinhos e estes relatavam ver e ouvir coisas estranhas ao redor daquela casa. Na brincadeira de um sábado à noite, após uma sessão de bebedeira, Gabriel, na sua vez de escolher uma consequência, deixou-nos em um profundo estado temporário de silêncio. A consequência para Edu era nada menos do que desafiá-lo a passar uma noite sozinho na casa assombrada, conhecida por amaldiçoar quem ali entrasse. Pelo menos era o que diziam os próprios donos da propriedade, que era na zona rural. Na nossa brincadeira, Edu, que além de não acreditar em histórias sobrenaturais, nunca dava o braço a torcer. Botou sua jaqueta, pegou sua moto, uma mochila, algumas lanternas e disse que quem quisesse veria alguém que não tinha medo da casa. Eu aceito o desafio. Vou passar o resto da noite na tal casa mal assombrada. Nos unimos contra tal ideia e pedimos para que Gabriel mudasse o desafio imposto a Edu. Afinal, a brincadeira não era para ir tão longe. A casa era conhecida pelos muitos relatos de pessoas escutarem vozes, gritos, choros, portas baterem sem vento algum e até vultos. Fora as notícias dos jornais, no fim dos anos 80, um zelador teria morrido eletrocutado dentro da casa quando simplesmente tirou uma tomada de uma televisão, e um peão que simplesmente caiu morto alguns metros fora da casa. Consideramos coincidência, dizia a imprensa na época, mas o fato era que também tinham os desaparecimentos de alguns mendigos e desavisados que invadiram a casa achando que teria abrigo. Estes que sumiram após entrar na construção. Lembramos Edu de todas essas coisas assustadoras que supostamente teriam acontecido por causa daquela casa, mas foi em vão. Nosso amigo montou na garupa da moto e partiu pela estrada de terra, indo em direção à residência misteriosa e assustadora. Gabriel tinha ido longe demais na brincadeira.
Decidimos ir de carro atrás do Edu e impedi-lo de entrar naquele lugar. Gabriel, em seu canto do banco traseiro, estava pensativo e expressivo até quebrar o silêncio do percurso do caminho. Eu não tenho culpa de nada. Se acontecer alguma coisa com ele, saibam que ele teve opção de não aceitar a consequência. Não contive ao comentário e rebati. Nós conhecemos a rebeldia e a valentia do Edu. Você exagerou na escolha da consequência dele, pois sabia que ele iria topar. Um breve silêncio pairou dentro do carro. O restante da turma estava em outra moto, um pouco à frente de nós. Um pouco mais tarde, chegamos em uma estrada escura de terra e, dali por diante, faltaria muito pouco para termos acesso à porteira quebrada da chácara abandonada em que ficava a famosa casa. Eu nunca tinha chegado tão perto daquele lugar. Aliás, ninguém ali tinha feito isso antes. Nem mesmo o Edu havia pensado antes nisso, mesmo porque ele nem ligava para as histórias de terror ou lendas da nossa cidade. Gente, se é realmente uma lenda essa casa ser mal assombrada e amaldiçoar quem entrar nela, com toda certeza iremos descobrir isso hoje. Vejam, a moto do nosso amigo Edu já está estacionada na entrada da casa. Chegamos atrasados, disse o Caio, que era quem dirigia o carro onde estávamos. Ao descermos do carro, Gabriel disse que se quiséssemos entrar, entraríamos sem ele e nem movo um dedo sequer. O Edu quis vir porque sempre se achou melhor do que todos. Porque sempre quer mostrar valentia para todos dessa porcaria de cidade. E se ele e vocês querem morrer nessa casa, eu não quero. Aí dentro eu não entro e vocês não podem me obrigar. Gabriel e Edu tinham uma rixa. Não se bicavam muito. Vivíamos separando as brigas dos dois. No passado, o Edu roubara uma namorada do amigo e, mesmo após alguns anos, eles meio que só se toleram em nome da nossa amizade. Afinal, somos em 7. Deixa ele aí, galera. O Gabriel é um covarde mesmo. Fica aí dentro do carro, que vamos tirar o Edu dessa porcaria de casa. E tudo por causa dessa brincadeira sua. Após Caio esbravejar com Gabriel. Logo seguimos rumo à casa, enquanto ele trancava as portas do carro. Ligamos então as lanternas e seguimos o objetivo. Confesso que, assim que íamos nos aproximando da casa, as minhas pernas tremiam cada vez mais e logo a história toda do lugar passou pela minha cabeça. Os relatos na cidade, as matérias com foto nos jornais, até que entramos. A casa era linda por dentro. Havia um salão enorme com uma escadaria para um segundo andar, onde parte estava invadida por plantas e mato. Edu não estava ali. Passamos a procurar no segundo andar, onde havia um longo corredor e várias portas, mas somente uma delas estava aberta. De repente, escutamos um estrondo de porta batendo vindo do andar de baixo. Logo descartamos a possibilidade de ser o Gabriel entrando e consideramos o vento ter batido. Confesso que era apenas para amenizar o enorme medo que estávamos sentindo. Assim que entramos pela única porta que estava aberta naquele imenso e longo corredor, vimos Edu parado no meio de um enorme quarto, ou talvez fosse uma biblioteca. Tentamos falar com ele, mas ele não nos respondia, nem se movia. Apenas mantinha o olhar fixo e a boca aberta para o canto inferior da parede. Apontei a lanterna para o lado em que ele olhava e, na parede, um homem velho estava encostado sentado no chão, com os braços entre as pernas. Ele tinha um longo cabelo branco, crespo, era barbudo e usava um chapéu preto, desses que se usa nos rodeios. Na canela do velho, via-se uma corrente com um cadeado trancado. Um pouco mais atrás, pelo canto do quarto, a corrente se ligava a uma mulher mais nova, porém com uma pele putrificada, que sorria maquiavelicamente, expondo seus dentes longos e afiados. De repente, os dois se levantaram e começaram a atacar Edu, que gritava como eu nunca tinha escutado antes. Talvez toda a cidade conseguisse escutar os gritos de tão altos que eram. O velho e a mulher apertavam tanto o nosso amigo com as correntes, que até podíamos escutar o barulho de ossos dele se quebrando. Não tínhamos outra escolha a não ser correr dali sem olhar para trás
E foi o que fizemos. Chegando novamente no corredor escuro, os gritos iam perdendo forças. Lamentamos perder um grande amigo diante de nossos olhos. Mas tudo foi muito rápido. Não pudemos fazer nada. Corremos para a parte de baixo da casa e demos de cara com a porta aberta. Ao sair, vimos Gabriel morto dentro do carro com a cabeça encostada no vidro da janela e sangrando pela boca. Que merda! Gritou Caio. Notamos que as portas do carro ainda estavam travadas, conforme vimos Gabriel fazer anteriormente. Podemos escutar alguns rosnados um pouco distantes de nós e nos deparamos com uma outra estrada igual à de terra que ligava à entrada da casa. E do outro lado havia um cachorro que latia pra gente. Havia também um carro e uma moto estacionados próximos um do outro. Tinha uma pessoa dentro do carro dormindo. Nos aproximamos para ver e era o Gabriel. Ele estava dentro do carro. Era um carro igual ao do Caio e ele não estava mais morto, mas sim dormindo. Batemos nos vidros, mas ele não escutava e o cão que estava latindo para nós logo começou a gargalhar. Do nada, estávamos novamente dentro do salão principal da casa. Estava muito escuro. Agora, correntes estavam entrelaçadas em nossas pernas. Foi quando vimos Edu, todo desfigurado e contorcido, descendo pela escadaria em nossa direção. Ela estava todo ensanguentado e, por mais que a gente tentasse correr, ele conseguia chegar cada vez mais perto de nós. Outra corrente o amarrava a algo no segundo andar da casa. Sabíamos que, apesar de termos bebido naquela noite, estávamos sóbrios para ter delírios. Mas era real. O cachorro que latia lá fora entrou na casa e foi crescendo até se parecer com uma criatura horrível, parecida com um lobisomem. Ele começou a conversar, sua voz era rouca e seu hálito era forte. Lá fora, só entramos na casa de vocês com autorização. Já aqui no submundo, não se entra sem antes ler o que está escrito na porta. Fomos guiados até a porta daquela casa maldita e uma frase riscada com algo perfurante na porta dizia: pode entrar, mas se entrar, jamais irá sair. Logo o salão escuro ficou cheio de pessoas acorrentadas umas nas outras. Algumas dessas pessoas lembro de ter visto por fotos nos jornais. Eram os mortos ou desaparecidos das histórias contadas sobre aquele lugar. Foi quando me dei por conta de que estávamos todos condenados à prisão eterna daquele pesadelo. Talvez mortos ou talvez desaparecidos.